são uma das classes de ativos mais utilizadas na construção de carteiras de investimento, mas ainda são desconhecidas de muitas pessoas, nomeadamente o seu funcionamento. No mais recente episódio do podcast Money Bar, trago-lhe um verdadeiro guia com o essencial que precisa saber antes de investir em obrigações. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money! Here we go! The dollar is our God! Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem e de boa saúde e os bilhetes para o Money Lab Summit estão a voar. O maior evento de literacia financeira da Europa vai reunir no dia 24 de maio alguns dos maiores especialistas nacionais e internacionais nas mais variadas áreas e se ainda não garantiu o seu bilhete, é melhor despachar-se. Primeiro porque o primeiro lote de bilhetes está mesmo quase a esgotar e se quer garantir as melhores condições, este é o momento. Este é um evento para todos, e quando eu digo todos é desde aqueles que nunca investiram até àqueles que já têm carteiras de investimento constituídas. Vamos falar sobre poupança, psicologia financeira, investimentos em ações, PPRs, ETFs, criptomoedas, obrigações, imobiliário, negócios, entre outros temas. Portanto, se quer saber onde estão as grandes oportunidades de investimento, como gerir os riscos e ameaças no atual contexto e aprender a construir património de forma inteligente, então junte-se a nós no Money Lab Summit. Temos muitas surpresas e novidades e eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas de norte a sul do país, das ilhas, do estrangeiro. Aliás, há países que eu atrevo-me a dizer que os aviões devem vir cheios de pessoas só para o Money Lab Summit. Estamos a falar de 8 horas de conteúdos, de aprendizagem, networking e muitas experiências que temos preparadas. Acredite que vai haver um antes e um depois do Money Lab Summit. E quem não for vai arrepender-se. E depois não digam que eu não avisei. E como tenho tanto falado ao longo dos anos, o ambiente onde nos movemos é dos fatores mais determinantes para os resultados que temos. Os bilhetes são mais acessíveis do que a maioria dos concertos e com o conhecimento que vai levar naquele dia, vai levá-lo para a vida e que pode mesmo transformar a sua vida e da sua família. Agora só depende de si dar esse passo. E dar também aqui uma nota, este é um evento inclusivo que vai contar com tradução de língua gestual e também temos o serviço de tradução de inglês, português, português, inglês e pode escolher esse serviço adicional no momento da compra do bilhete. E os bilhetes estão à venda onde? Onde é que eu posso comprar, Bárbara? Os bilhetes estão à venda no Mel Blue Ticket ou pode entrar em moneylabsummit.pt. Também encontra o link direto na descrição deste episódio. Portanto, junte-se a nós e venha descobrir que afinal investir não tem de ser nem complicado, nem aborrecido. Acreditem, não vão querer faltar. E hoje vamos falar de obrigações. Quase sempre, quando falamos de carteiras de investimento diversificadas e portfólios diversificados, além das ações, onde reparar que estão sempre obrigações. São uma das classes de ativos mais frequentemente escolhidas pelos gestores e são por vários fatores. E um deles é que permite equilibrar o risco numa carteira de investimento e, sobretudo, quando existem ações. No entanto, eu sinto que pouco se fala desta classe de ativos, poucas pessoas acabam por entender o seu funcionamento e aqui a vossa amiga, por isso mesmo, resolveu fazer aqui um episódio do nosso podcast Money Bar, no fundo trazer um verdadeiro guia com o essencial que precisa de entender desta classe de ativos e que também deve ter atenção antes de investir. Além disso, também no Money Lab Summit, claro que vamos ter grandes especialistas nesta classe de ativos que vão falar de onde estão estas oportunidades de menor risco e como podemos aproveitar. Por isso já sabe,
garanta o bilhete se quiser saber como investir melhor o seu dinheiro, nomeadamente também em obrigações. Então o melhor é começarmos por entender o que é que são as obrigações. E as obrigações não são mais do que instrumentos financeiros de dívida que são emitidos por entidades como governos, empresas, instituições financeiras, que no fundo procuram captar financiamento junto dos investidores. Ao comprar uma obrigação, o investidor está, sobretudo e essencialmente, a emprestar dinheiro ao emissor em troca de um pagamento regular de juros, conhecido como cupão, mas eu já vou explicar as características. Portanto, em troca desse pagamento regular de juros e do reembolso, claro, do valor nominal na data do vencimento. E o que é isto? Ou seja, nós colocamos, vamos imaginar, 5.000 euros e eu espero receber os meus 5.000 euros de volta e ainda os juros. Diferente das ações, que representam uma participação no capital de uma empresa, as obrigações funcionam como um empréstimo, onde o investidor é o credor e não um acionista. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer, por exemplo, que em caso de falência do emissor, os detentores de obrigações têm prioridade no reembolso antes mesmo dos acionistas. Mas é importante salientar que isto não elimina o risco de perda total ou parcial do investimento. Então, como é que funcionam as obrigações? O funcionamento de uma obrigação pode ser resumido em alguns pontos. Vou destacar aqui alguns pontos fundamentais. Primeiro, a emissão. O emissor, e quando eu falo aqui o emissor, não é a entidade responsável pela emissão, coloca no mercado uma obrigação com valor nominal, uma taxa de juros, que é o cupão, e um prazo definido. Depois há a compra pelo investidor, ou seja, o investidor adquire a obrigação e passa a ter o direito a estes juros periódicos e ao reembolso do capital no vencimento. Depois temos o pagamento de juros, ou seja, o emissor paga os juros de acordo com o estipulado, e pode ser anualmente, pode ser semestralmente, pode ser trimestralmente, portanto, varia aqui o prazo. Temos a questão do reembolso do capital. No final do prazo, que corresponde à obrigação, o investidor recebe de volta o valor nominal, ou seja, quanto investiu, a menos que o emissor entre em cumprimento, não é? Mas estes são os pontos relevantes quando falamos de uma obrigação. Quais é que são então as principais características? E antes de investir é fundamental compreender estas características chaves das obrigações, e eu já mencionei aqui alguns nomes, mas vamos explicar detalhadamente. O valor nominal. O valor nominal é o montante emprestado pelo investidor ao emissor. É também o valor que será reembolsado no vencimento. Depois temos a taxa de juros ou cupão, ok? Falamos de taxa de juros, ou quando virem cupão, quer dizer a taxa de juros, que é o rendimento periódico que é pago ao investidor. E ele pode ser fixo, ou seja, com valor constante, ou variável, ou seja, estar indexado a um referencial, Euribor ou outro. Depois temos a maturidade. O que é a maturidade? É o prazo da obrigação, ou seja, o tempo até ao reembolso do capital. E pode ser mais curto, ou seja, menos de 5 anos, pode ter aqui ser de médio prazo, 5 a 10 anos, ou de longo prazo, com um prazo superior a 10 anos. Outra característica fundamental é o risco de crédito. Ou seja, no fundo, aqui medimos a capacidade do emissor de cumprir os pagamentos. Portanto, se nós estamos a emprestar dinheiro, quando nós emprestamos o dinheiro, no fundo, é avaliar se o emissor é um bom ou um mau pagador, no sentido de se tem mais risco ou menos risco. E este risco é avaliado pelas agências de notação financeira, de rating, como a Moody's, a Standard & Poor's ou a Fitch, entre outras. Outra característica é a liquidez. Algumas obrigações são transacionadas em mercados secundários e permitem, então, a sua venda antes do vencimento. No entanto, e tenho que salientar isto, nem todas têm elevada liquidez. Outra característica é o preço de mercado, ou seja, o preço da obrigação pode variar ao longo do tempo e, dependendo da evolução das taxas de juro e do risco de crédito do emissor. Ou seja, elas são emitidas em mercado primário e depois vão negociar
em mercado secundário, vão negociar no fundo em bolsa e o preço pode variar. E que tipos de obrigações é que existem? Existem vários tipos e cada uma acaba por ter características específicas e eu vou destacar aqui algumas das principais subclasses dentro das obrigações. Temos as obrigações do Tesouro, ou seja, que são emitidas pelo Estado para financiar despesas públicas e normalmente estas apresentam menor risco de crédito, ou seja, menor risco de incumprimento. Temos as obrigações corporativas, ou seja, das empresas, são emitidas por empresas privadas, geralmente oferecem maiores rentabilidades, mas também maior risco, ou seja, o típico binómio risco-rentabilidade. Depois temos as obrigações de taxa fixa, em que pagam um juro fixo ao longo do tempo, ou seja, oferece uma previsibilidade ao investidor do retorno que pode ter, portanto sabe a partir do seu retorno. Temos as obrigações de taxa variável, que os juros variam consoante um índice de referência, como por exemplo a Euribor. Temos obrigações perpétuas, que não têm uma data de vencimento fixa e que, no fundo, pagam cupons, pagam juros indefinidamente. Também temos as obrigações convertíveis e, tal como o nome indica, podem ser convertidas em ações da empresa emissora, combinando aqui um conjunto de características de dívida e capital. E quais é que são, então, as vantagens e as desvantagens desta classe de ativos? Vou começar pelas vantagens. Vantagens: poder ter aqui um rendimento previsível, especialmente quando falamos de obrigações de taxa fixa, ter menor volatilidade quando comparamos com a classe de ativos ações, ser uma boa opção para diversificar a carteira de investimentos, ter aqui um fluxo de rendimento passivo através dos juros que são pagos. Em termos de desvantagens, porque tudo tem vantagens e desvantagens, o risco de incumprimento por parte do emissor, a exposição à inflação se a taxa de juros for inferior à taxa da inflação, a possibilidade de desvalorização no mercado secundário devido às variações nas taxas de juros, e é aqui que eu vejo que as poucas pessoas que acabam por investir em obrigações, muitas vezes porque há umas emissões assim mais famosas, acham que não podem perder dinheiro, mas a verdade é que depois em mercado secundário elas a negociarem em bolsa podem perder dinheiro, e esta é uma desvantagem. Algumas das obrigações podem ter pouca liquidez e isto acaba por também dificultar a venda antecipada. E como é que se calcula a rentabilidade de uma obrigação? A rentabilidade de uma obrigação não depende apenas da taxa de cupom, mas também do preço de compra e das condições de mercado. E há duas formas, sobretudo, de calcular o retorno de uma obrigação. Uma está relacionada com a taxa de cupom, não é? Que representa o rendimento fixo que é recebido ao longo de vida da obrigação, e a outra é a yield to maturity, que é a rentabilidade efetiva da obrigação, que mede o retorno total esperado até ao vencimento, mas isto considerando o preço atual da obrigação. Eu sei que isto pode parecer confuso, não é assim tão simples, e eu sei que as obrigações não são assim tão simples, mas por isso mesmo eu quis trazer este guia para começarem a ficar com estes termos presentes. Então esta yield to maturity é particularmente importante para quem compra obrigações no mercado secundário, porque vai refletir o ganho, o retorno real do investimento. Um fator muito importante quando falamos de obrigações é o impacto das taxas de juro. Ou seja, as taxas de juro do mercado têm um impacto direto no preço das obrigações. E o princípio fundamental é este: se as taxas de juros sobem, o preço das obrigações existentes desce. Se as taxas de juros descem, o preço das obrigações existentes sobe. Agora se calhar ficou um bocadinho baralhado. Isto acontece porque as novas obrigações emitidas vão ter cupons mais atrativos quando as taxas de juros sobem, tornando as obrigações antigas menos interessantes e levando à sua desvalorização em mercado secundário. O inverso acontece quando as taxas de juros descem. Então, e o que é que devemos analisar antes de
considerar esta classe de ativos, ou seja, antes de investir em obrigações. Para tomar uma decisão informada é essencial avaliar estes aspectos. Primeiro aspecto, o rating de crédito do emissor, ou seja, avaliar a classificação atribuída pelas agências de notação financeira, as agências de rating, para medir o risco de incumprimento. Depois, a taxa de juro efetiva, ou seja, comparar a taxa do cupão e também a yield to maturity para perceber o verdadeiro retorno que vai ter nesta obrigação que estiver a analisar. A liquidez da obrigação, ou seja, determinar se existe um mercado secundário ativo para facilitar a venda antecipada, caso não mantenha este título até à maturidade. O risco de taxas de juros, ou seja, avaliar o impacto de uma possível subida das taxas no preço da obrigação. Por isso é que sempre que nós temos aqui mudanças de políticas monetárias, nós acabamos por falar do impacto que estas têm nas obrigações. Também é importante analisar o prazo da obrigação, ou seja, as obrigações de longo prazo tendem a ser mais sensíveis às alterações nas taxas de juros. E olhar também para as cláusulas, digamos aqui, do contrato, o prospecto, ou seja, verificar se há condições especiais, como a possibilidade de reembolso antecipado, até por parte do emissor. E por fim, claro, os custos associados, ou seja, considerar todas as comissões de compra, de venda e custódia. E aqui, muitas vezes, e sobretudo quando nós vemos até algumas emissões de empresas que podemos conhecer e que estão aos balcões dos bancos, ou que às vezes até na televisão, de algumas entidades, de algumas empresas, que a rentabilidade parece muito atrativa, muito elevada, mas dois fatores. Rentabilidade mais elevada significa risco mais elevado. E segundo ponto, atenção às comissões, porque muitas vezes as comissões acabam por comer aqui muito da rentabilidade. Resumindo, as obrigações podem ser uma excelente forma de diversificar investimentos e obter um fluxo de rendimento previsível. No entanto, não se esqueça que é muito importante avaliar os riscos, o contexto económico antes de investir. E no Money Lab Summit vamos ainda detalhar mais onde é que estão as oportunidades no atual contexto. Por isso, se ainda não garantiu o seu lugar, despache-se antes que seja tarde. E pronto, era isto que tinha para vos trazer em mais um magnífico episódio do podcast Money Bar. Já sabe, pode continuar a acompanhar-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, juntarem-se também ao nosso grupo no Telegram. Todos os links estão disponíveis na descrição deste episódio. Mais uma vez, não se esqueça de subscrever o podcast através da plataforma que esteve a ouvir. E se gostou do conteúdo e acha que vai ser útil a outras pessoas, e eu acredito que sim, partilhe. Quanto a nós, encontramos no próximo Money Bar.